Gilberto não pôde vir hoje e pediu para que eu incomodasse vocês essa noite. Eu tô aqui. Vou incomodar. Vamos fazer uma harmonização musical. Daqui a pouquinho, Daniel vai fazer palestra para a gente. Naquela vez eles cantavam assim e me dizia sempre que era viver melhor. Naquela vez ele contava histórias que hoje não embora, eu guardo sem de cor. Naquela vez ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho, mais que seu filho, eu fiquei seu fã. Nos seus olhos era tanto brilho, e mais que seu filho, eu fiquei seu fã. Eu não sabia que eu ia ter uma mesa em nossa no jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não ia assim. E agora a festa na mesa na sala, e hoje ninguém mais fala o seu nome. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo. Eu não sabia que eu ia ter uma mesa no canto, uma casa no jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não ia assim. E agora a festa na mesa na sala, e hoje ninguém mais fala sobre mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo. Eu conheço o dedo de rosa, não saber o que fazer com a voz, gritar pro mundo e saber que o mundo não presta atenção. Eu conheço medo de embora, embora não pareça, a dor vai passar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. O sol já nasceu na estrada nova, e mesmo que eu impeça, ele vai brilhar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar.
Eu conheço medo de ir embora. O futuro agarra sua mão. Será que é o trem que passou? Ou passou quem fica na estação? Eu conheço medo de ir embora e nada que interessa se pode levar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. O sol já nasceu na estrada nova, e mesmo que eu impeça, ele vai brilhar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. Não tenha medo, pare de chorar, me dê a mão, venha cá. Vou proteger-te de todo mal, não há razão pra chorar. No seu olhar eu posso ver a força pra lutar e pra vencer. O amor nos une para sempre, não há razão pra chorar, pois no meu coração você vai sempre estar. O meu amor contigo vai seguir. O meu coração, aonde quer que eu vá, você vai sempre estar aqui. Porque não podem ver o nosso amor, porque o medo, porque a dor, se as diferenças não nos separam, ninguém vai nos separar. E no meu coração você vai sempre estar. O meu amor contigo vai seguir. Não deixe ninguém tentar mostrar que o nosso amor não vai durar. Eles vão ver, eu sei. Pois quando o destino vem nos chamar, até separados é preciso sonhar. Eles vão ver, eu sei. Nós vamos provar que no meu coração, eu sei, você vai ser
que o meu amor contigo vai seguir no meu coração, aonde quer que eu vá, você vai sempre estar aqui, para sempre. Meu amor vai contigo, sempre contigo. Basta fechar os olhos, é só fechar os olhos. Quando fechar os olhos, vou estar aqui. O que é que eu ando construindo aqui dentro de mim? O que eu ando irradiando em torno de mim? Onde eu ando guardando meus tesouros no vaso da alma, um monte de ouro. Com que matéria eu ando edificando meu eu? Que alicerce foi a base dessa construção? O pensamento é argamassa, é tijolo. No mundo que eu vivo, carrego comigo. Senhor, amigo, Senhor, pastor Clemente, Senhor, me dê amigo, Senhor, me oriente, Senhor, me dê a mão, Senhor, ora comigo. De novo, primeiro Pai Nosso. De novo, primeiro Pai Nosso. Deus, o pensamento criador, fonte de onde tudo emanou. Jesus, o testamento redentor, conduz com zelo de governador. Maria, mãe do anjo intercessor, bendito ventre abrigo do Senhor, interceda por nós, conduz-nos ao bem. Ensina-nos a ter mais santidade, interceda por nós, conduz-nos ao bem. Ensina-nos a ter mais santidade. Senhor, rabi amigo, Senhor, pastor Clemente, Senhor, me dê abrigo, Senhor, me oriente, Senhor, me dê a mão, Senhor, ora comigo. De novo, primeiro Pai Nosso. De novo, primeiro Pai Nosso. Deus, o pensamento criador, fonte de onde tudo emanou. Jesus, o testamento redentor, conduz com zelo de governador. Maria, mãe do anjo intercessor, bendito
no ventre abrigo do Senhor, interceda por nós, conduz-nos, ó Mãe, ensina-nos a ter mais santidade, interceda por nós, conduz-nos, ó Mãe, ensina-nos a ter mais santidade. Vamos início nossa atividade da noite. Vou convidar a todos que possam se sentar de uma maneira bem confortável nas suas cadeiras. Vamos, nesses instantes, fechar os nossos olhos, mentalizar a figura de Jesus e vamos, eventualmente, acompanhar essa canção que nós faremos em forma de prece inicial. Quem quiser pode cantar também, tá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia vai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior, como que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Graças a Deus. Chico, você vai falar? Ju? Mais uma vez, boa noite. Hoje nós sentamos para estiver na frente. Manda aí. Seu papai. Nosso Pai. Com o Espírito encarnado, certeza.
Boa noite a todos. Boa noite. Dá um ajuste aqui. E agora? Se caiu? Fazendo um favor. Obrigada. É com muita alegria que nós estamos então aqui para conversarmos um pouco sobre o Evangelho. O tópico que eu separei do Evangelho é motivos de resignação. Então, antes da gente entrar nesse título específico, a gente vai situar primeiro o capítulo e depois conversar sobre o título, né? Então, ele está no capítulo 5, que é um dos maiores do Evangelho, que é bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí nós já podemos pensar, né? Quem que não está aflito? Quem que não tem as aflições? Primeira proposta do Espiritismo é: nos esclarece e por isso nos consola. Então, a proposta dessa conversa hoje é que a gente entenda realmente, porque quando a gente fala assim, motivos de resignação. O que é resignação? É submissão. Submissão a alguma vontade. É claro que, como nós estamos falando numa casa espírita, nós vamos falar especificamente da vontade de quem? De Deus. Para a gente falar, quer dizer, motivo significa causas. Por que eu preciso, que eu posso, que eu devo, que eu quero ser uma pessoa resignada? Essa seria a ideia, né? Vocês acham que é fácil a gente ser resignado? É muito mais fácil a gente ser rebelde, não é? Rebelde, contrário. Inclusive lá o Maurício de Souza, ele tem até um personagem que chama do contra. De vez em quando a gente se identifica bastante com esse personagem, parece que a gente é do contra, né? A gente está sempre questionando o outro, querendo fazer diferente, não concordando com a maneira que é. E isso não é diferente também em relação a Deus. Então, antes da gente pensar que nós vamos ser submissos, a gente tem que entender um pouquinho primeiro de Deus. Quem sou eu para querer entender Deus, né? Mas a gente usa sempre a doutrina espírita a partir dos atributos de Deus. A gente vai entendendo por que essa resignação não é uma coisa nem impossível e nem tão difícil como nos parece. Essa é a proposta da nossa fala de hoje. Saímos daqui realmente entendendo que vale a pena ter esperança, ter alegria, ter gratidão e aproveitarmos bastante essa nossa encarnação para fazer o que viemos fazer, que é o nosso processo de evolução. Então, quando a gente fala de Deus, nós vamos encontrar tanto no livro dos Espíritos quanto no livro A Gênese uma coisa que complementa a outra. Então nós vamos encontrar no livro dos Espíritos que, para a gente entender um pouco de Deus, a gente analisa as obras dele. Então, se a gente pegar um desenho que uma criança fez, pelo desenho você vai falar, essa criança aqui leva jeito para desenhar. Nossa, não, tá bem rabisco ainda, eu acho que não dá para descobrir se leva jeito ou não leva jeito. Deve ser uma criança de uns 2 anos. Ah, essa criança aqui deve ser uns 7. Percebem? Por um desenho, por uma obra, por uma pintura, a gente identifica mais ou menos o autor. Assim acontece em relação, por exemplo, existem alguns vídeos na internet que mostram como que é o nosso funcionamento interno. Todo o nosso sistema digestivo, circulatório, excretório, todo o nosso funcionamento, é o nosso micro. Vocês já tiveram curiosidade de ver isso? É uma verdadeira obra de arte. É lindo, lindo, lindo. Como que tudo funciona tão bem que a gente só lembra que está funcionando tão bem quando por algum motivo deixa de funcionar muito bem. E isso também é um dos motivos das nossas aflições, né? Quando a gente tem, o nosso corpo é um instrumento que Deus nos oferece, é um empréstimo, né, divino, na verdade nós não temos como posse, a gente é usufrutuário, e quando a gente tem ele em pleno funcionamento, a gente nem percebe.
né? Nem dá muita atenção. É quando aparece uma dorzinha no joelho, uma dorzinha na cabeça, algumas outras dorzinhas que se só sair perguntando aqui, a gente faz uma lista quilométrica de tudo que é possível. Mas é um funcionamento maravilhoso. Isso é um micro. É Deus e nós. Se a gente olhar para fora, o macro, né, a gente vai ver que existem trilhões de planetas. O nosso planeta Terra, às vezes, a gente pensa assim, nossa, as coisas estão muito perdidas, porque olha o que está acontecendo, e aí a gente começa a enumerar e vai ficando desesperado, vai ficando com medo. Será que está perdido mesmo? Será que Deus perdeu a mão no planeta Terra e nos outros trilhões de planetas Ele cuida direitinho? Percebe, né? Então a gente vai tendo essa esperança, essa confiança, porque a gente vai percebendo que tudo está muito harmonioso. A própria posição do Sol, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, já inviabilizaria a vida, a nossa vida. Então tudo funciona muito bem, né? Para algumas pessoas que de repente fica até em dúvida se existe Deus, se quer ser materialista ou não quer preocupar com isso, tudo funciona na base do acaso. Então tá, vamos pegar uma caixa de sapato e vamos imaginar que ali dentro tem, só para pensar mais fácil, o nosso sistema solar, só os 8 planetas, já que Plutão for rebaixado, né? Só os 8 planetas e nós lá junto com eles. Então nós temos Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, Terra e mais alguns. Aí a gente pega e dá uma balançadinha na caixa e a hora que abre está arrumadinho, igual funciona. Igual aqueles desenhos que a gente vê, tudo funcionando nas órbitas, na distância. É assim que funciona? Percebe? Então isso seria o acaso, né? Mas nós sabemos que não. Existe um Criador, tanto desse macro e desse micro que a gente trouxe em 2 exemplos só, né? Que a gente poderia aqui enumerar muitas coisas. Então é pela obra que a gente identifica o autor. Nós não teríamos condição, se a gente não tiver uma sementinha, a gente não planta uma árvore. Quando a gente pega uma laranja, a gente consegue contar quantas sementes tem. Mas eu não consigo imaginar quantas árvores, quantos pés de laranja pode ter a partir daquelas sementes. Então, se a gente começar a observar todo esse funcionamento maravilhoso de tudo, pensem nas coisas que nos chegam na nossa mesa. Quando a gente vai tomar um café da manhã, por exemplo. Quantas mãos que trabalharam para aquilo lá que chegasse na nossa mesa? E não pensamos só na mão de quem está plantando, o caminhão que transporta o asfalto, que dá a possibilidade do caminhão transportar, e por aí vai afora. Então, se a gente for observar essa integração de tudo, é Deus que nos possibilita. Né? O próprio remédio que a gente toma, tudo é misericórdia, tudo é bondade, tudo é amor de Deus. Essa é a percepção no Livro dos Espíritos. Já no livro da Gênesis, a gente vai encontrar uma outra definição que complementa, que nos ajuda a entender muito bem. Como se nós fôssemos peixinhos no mar. Olha que lindo. Nós estamos mergulhados em Deus. Quando a gente estuda de maneira mais técnica, que a gente fala sobre o fluido cósmico universal, nós entendemos porque Deus sabe tudo, né? Porque Ele é onisciente, porque Ele é onipresente, porque Ele sabe de tudo que nos acontece. Porque nós estamos mergulhados em Deus. Assim como o peixinho está mergulhado no oceano. Não confundirmos com uma gota do oceano, porque essa teoria chama panteísmo, não tem nada a ver com o espiritismo, porque nessa ideia, se fôssemos gotas, a gente quando voltasse para o todo universal, a gente perderia a nossa identidade, individualidade, o nosso esforço de fazer esse progresso. Então, por isso que é o peixinho no mar, não as gotas do mar. Ficou bem claro isso? Quando Moisés apresenta Deus, é aquele Deus que muito mais
que ainda tem muito desses pensamentos nas nossas cabeças, né? Por isso que a gente tem que perceber bem isso. Um Deus que vigia, que pune, que está com o dedão lá apontando, né? Vigiando. Deus não é assim. E nós vamos perceber nesse motivos de resignação como que também mais um pouco de como que Deus é. Quando a gente fala, nós temos 10 leis morais. A última é lei de justiça, amor e caridade. Quando a gente fala que Deus é infinitamente justo e bom, nós temos dificuldade de entender o que é isso. Porque a gente conhece a nossa justiça e o nosso amor. Mas se a gente for pensar, é como se a gente fosse fazer um bolo, e aí eu peço para um, me passa os ovos, peço para o outro, me passa o leite, peço... Então, na hora de eu começar a fazer o bolo, eu tenho todos os elementos separados. Depois que eu misturo tudo, aí a Denise fala assim, eu arrependi, devolve o meu leite. Tem jeito? Não. O que significa isso nessa metáfora? Que Deus, o amor dele é todo justo. E a justiça dele é toda amorosa. Não tem separação. Então, quando a gente fala de lei de causa e efeito, a justiça de Deus, mas o amor de Deus estão ali, misturadinho. Então, sempre fazendo o que é melhor para cada um de nós. É importante que a gente tenha essa percepção, né? A ideia de justiça de Deus. Então, quando a gente fala de justiça, a gente já começa a pensar também no motivo de resignação. Quando fala de amor, também começa a pensar nesses motivos de resignação. Por quê? Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Nada que me acontece é porque Deus quis. Tudo que me acontece é porque eu quis. Eu que sou o herdeiro de mim mesma. Se eu não fiz nessa encarnação, eu fiz em outras encarnações. E tudo é solidário. Se a gente não entender isso, que nós somos pré-existentes a essa encarnação, sobreviventes a essa encarnação, ou seja, o meu passado está interligado com o meu presente, que está interligado com o meu futuro. Se eu não entender isso, eu não vou entender esse Deus que nós estamos falando. Então, nós mesmos, né, porque Ele nos oferece a coisa mais preciosa que nós temos. Chama livre-arbítrio. Liberdade de escolha. Liberdade de fazer. Então, quando a gente fala de lei de causa e efeito, nós estamos falando, eu planto o que eu quero. É a minha liberdade. Mas eu colho o que eu plantei. É a colheita. Isso é lei de causa e efeito. Então, nós precisamos pensar de maneira assim, bem consciente, na medida do nosso nível de evolução, e procurar fazer boas plantações, porque assim teremos melhores colheitas. Vamos acertar sempre? Não, porque o processo de erro, ele faz parte da nossa evolução, dentro das nossas experiências. Então nós estamos aqui para experienciar. Tudo que nos acontece tem valor. É bom. Mesmo que é ruim, é bom. Porque às vezes no ruim é que a gente vai aprender. Às vezes só no bom a gente ainda pode ficar um pouco mais acomodado, não tirar tanto proveito. Mas observem, não vão pensar agora, porque senão vocês vão distrair do que eu estou falando. Mas a hora que for dormir, que estiver fazendo um pensamento sobre todo o dia que teve, observe as experiências que fizeram cada um de nós crescer. Foram as experiências mais difíceis, que a gente sai melhor, mais fortalecido. Na hora que a gente está na aflição, no problema, na preocupação, a gente acha que não vai dar conta. Mas a gente dá conta. Dá conta do jeito que a gente pode. Né? Ninguém dá o que não tem. Até entendendo dessa forma, a gente se ama mais, perdoa mais, tanto o auto-perdão, quanto o perdão às pessoas com quem nós convivemos. Porque cada um faz o que é possível, cada um faz o seu melhor. O que isso tudo tem a ver com motivos de resignação? Se eu não fizer essa reflexão, o que é resignar? É se submeter. Mas por que eu vou me submeter? Porque é o melhor que Deus tem para me oferecer, de acordo com o que eu fiz.
Então agora a gente vai aproveitar essa mensagem aqui e vamos trabalhar um pouquinho com a matemática. Só que eu quero convidar vocês a ficar comigo na matemática só nessa comparação. Na hora que eu quiser trazer, sair dos números, vocês vão voltar comigo. Porque se ficar lá fazendo as continhas, eu estou comentando isso porque eu tive essa experiência essa semana. Eu quis fazer um teste da minha aulinha e eu comecei a conversar com a pessoa e depois falei, é por isso que eu fico sempre endividada, porque eu pago uma parte, depois eu... Perceberam que a pessoa se perdeu do conteúdo que era daqui? Vamos trazer isso aqui então. O que esse tópico nos fala? Diz assim, existe um credor e existe um devedor. Esse devedor somos nós. Esse credor é Deus. Mas para a gente entender mais fácil essa justiça de Deus, esse amor de Deus, o exemplo que Kardec nos traz é a partir de números. Então esse credor tinha direito de receber 1 milhão. Cada um de nós está devendo quanto? 1 milhão. Gente, parece que dá até um frio na barriga, não dá? Pensa você devendo 1 milhão. Nossa Senhora, é impossível, eu não vou dar. Eu preciso de 10 encarnações. Só nessa encarnação, como que eu vou fazer para pagar 1 milhão? Aí qual que é a proposta? Se você pagar a 100ª parte, não precisa pegar a calculadora não, que eu já fiz a continha lá em casa, eu vou contar para vocês. 10 mil reais. Uau! É a proposta que Deus faz para nós. Por que nós podemos nos resignar? Porque Ele é tão amoroso, mas tão amoroso, que Ele não cobra 1 milhão que a gente deve. Ele cobra 10 mil reais. Aí você fala assim, nossa, mas coitado de mim, eu não tenho nem 1.000 reais. Bom, aí você tem que pensar bem. Dá para fazer um esforço maior? Mas um esforço mesmo, entrar mais cedo no serviço, sair mais tarde, fazer uns bicos, trabalhar sábado e domingo. Dá ou não dá? Vocês querem ficar devendo 1 milhão? Ou querem fazer um esforço muito, muito grande para pagar 10 mil? Levanta a mão quem quer ficar devendo 1 milhão. Viu? Ninguém levantou a mão. Nem precisa perguntar 10 mil. Vale ou não vale a pena? Agora esquece os números. Vamos voltar. Quando a gente estiver passando por aflições, por dificuldades, por provações, esses 10 mil. Vale a pena ser resignado e fazer o nosso melhor? A resignação não é um sentimento passivo. Eu aceito e pronto. Não. Nós temos um outro tópico lá aqui dentro do Evangelho, que chama obediência e resignação. Fala que a obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Então, quando a gente se resigna, a gente não fica revoltado. E a gente também não mascara. Porque, por exemplo, se eu mascarar, vamos imaginar uma relação com meu marido, com os meus filhos, eu faço de conta que eu aceitei, que eu estou resignada, mas dentro de mim eu estou revoltada. Vai adiantar? Porque não é externo, é interno. O reino de Deus está dentro de nós. Agora, se a gente não entende que nós fizemos pelo que nós estamos passando, é relação de causa e efeito. Que esse Deus é amoroso, por isso que Ele está fazendo 1 milhão virar 10 mil. E por que só 10 mil dá conta, não precisa ser 1 milhão? Porque eu vou tirar a lição, vou tirar o aprendizado da mesma forma. Qual que é o aprendizado? Eu vou aprender a ser humilde, vou aprender a ser amoroso, caridoso, paciente, compassivo, respeitar a limitação do outro, porque eu vou percebendo que eu também quero que a minha limitação seja respeitada. Ser grato, reclamar menos. Tem uma coisa que chama muquerela. Vocês conhecem?
Vou falar para vocês o que é muquirela. Mu, de murmurar. Que, de queixar. De reclamar. Muquirela, de lamentar. Você é um muquirela? Quem for um muquirela, não está resignado. Então, quando a gente fica... Queixa-se faz sol, queixa-se faz chuva, queixa-se tem vento, queixa-se não sei o quê. Percebe? Isso Então, quando a Denise fala da gratidão, a gente vai trabalhar outro tipo de sentimento. A gratidão é uma aceitação, uma valorização. Valorização daquela experiência que nós estamos tendo. Se for positiva, melhor. Mas se não for positiva, eu vou tentar fazer o meu melhor também para passar aquilo, para tirar o aprendizado necessário. Então, retomando um trechinho aqui do texto, só para vocês verem que o que eu estou falando está embasado dentro desse tópico. Então, quando Jesus fala para nós, Jesus falou para nós, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus está indicando ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento. Olha só, bendizer o sofrimento. Então, quando a gente sofre, a gente fala assim, graças a Deus que eu estou pagando os 10 mil, que eu não vou pagar 1 milhão. E agora, quando a gente fala sofrimento, é importante a gente separar, né? Tem pessoas ou tem palestrantes que vão falar de sofrimento e dor como se fossem coisas diferentes. Falar que a dor faz parte do nosso processo de evolução. Tem a dor do nascimento, tem a dor da doença, tem a dor da separação, tem a dor do envelhecimento, tem a dor da morte. São dores naturais. Se a gente nasceu, nós vamos passar. E dizem que o sofrimento é a maneira como a gente reage em relação a essas dores. Agora, o Evangelho, em vários lugares, ele não faz essa distinção. Então, aqui, quando apareceu a palavra, os que sofrem, a resignação que nos faz bem dizer o sofrimento, aqui está usando sofrimento como sinônimo de dor. Então, toda vez que a gente lê uma obra básica, a gente tem que perceber, tem que tomar esse cuidado, né? Para não achar que está fazendo diferenciação. Faz toda a diferença. Então, quando existe uma rebeldia em relação à dor, seria sofrimento. Quando tem uma aceitação, seria só dor. Aqui ele está usando sofrimento como sinônimo de dor. Todo mundo conseguiu perceber isso, né? Não existiria uma revolta, ao contrário. Vai bem dizer as aflições, as preocupações, as dificuldades, porque ali está percebendo que é o prelúdio da cura, ou seja, é um começo, nós estamos curando o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa inveja, o nosso egoísmo, que são os tópicos que vão ser falados aqui no final dessa mensagem, né? E a gente vai, a partir desse entendimento, dessa resignação, nós vamos sentir menos os reveses pelos quais nós passamos. O que são reveses? As coisas que nos contrariam. Você planeja de um jeito e sai de outro. Pode ser um revés maior, revés financeiro, um revés afetivo. Né? Então, tudo que sai do nosso controle, que não fica como a gente gostaria, é um revés, é uma contrariedade. E como a gente reage em relação a isso? Eu vou dar mais importância se eu estiver focado só nessa questão assim, egoísta, né? Eu como centro de tudo, meu interesse em primeiro lugar. Por isso que nós vamos encontrar em vários lugares no Evangelho que a gente tem que buscar sair de nós mesmos, né? Fazer muitas coisas, não algumas coisas, fazer muitas coisas pensando no interesse do outro, não só no nosso interesse, que é uma forma da gente ser menos egoísta, né? E realmente ser caridoso. Porque se eu vou ganhar alguma coisa, se eu tenho algum interesse ali, já perde o objetivo principal, que é eu me tornar uma pessoa melhor. Então, eu falei aqui dos reveses,
mas ele cita também a palavra decepções, né, que a gente pode trazer aqui como sinônimos. A gente vai sentir menos essas decepções e a gente vai se contentar com a nossa posição, sem invejar a posição dos outros. Porque um dos sentimentos que nos faz bastante sofrimento é a inveja. Né? Por que eu não tenho isso que o outro tem? Um dia eu estava comentando isso com um músico. Vou comentar, cadê o Irã? Eu vou brincar com o Irã. Aí o Irã está aqui tocando, né, com essa voz maravilhosa e tudo mais. Aí eu dou uma cutucada lá no Elise. Ai, eu não gosto desse tom de voz dele, tá muito alto. Você não acha? Ainda quero que ela pense igual a mim, né? Aí, tudo bem que às vezes eu não falo isso para a Denise. Às vezes a gente pensa isso. Nossa, não quer... Mas na hora de fazer um processo de autoconhecimento, por que eu estou pensando nisso do Irã? Será que eu não estou com inveja? Que ele toca, que ele canta, e eu não toco, eu não canto? Percebem? O que nos move? O que nos motiva? Então, bateu, doeu, leva que é teu. Alguma coisa que nos incomoda, eu trouxe o exemplo da música do Irã, da voz do Irã. Mas pode ser qualquer coisa que acontecer com a gente em geral. Eu vejo uma pessoa que passa lá fora, muito agitada, muito animada, falando alto. Aí eu vou falar com a Denise de novo, que hoje a Denise é minha companheira de palestra. Nossa, você viu que coisa? Precisa ser tão exagerada assim? Precisa ficar falando nessa altura? Vestindo desse jeito, usando tantas dessas coisas barulhentas que, né, que fica... Peraí, por que isso está me incomodando? Será que eu queria ser assim e não tenho coragem? Então a gente precisa fazer um processo de autoconhecimento. Estou trazendo só esses exemplos, mas aí cada um vai buscar em si mesmo, né, no autoconhecimento. Quando acontecer uma situação assim, não tem problema que aconteça. Normal. Raiva, medo, tristeza, tudo está certo, está tudo normal, não tem problema nenhum. No estágio de evolução que nós estamos, a gente já tem agora o raciocínio, a inteligência, para fazer o discernimento e a partir daí usarmos o autoconhecimento, refletir sobre aquilo. Por que eu estou tão irritada? Por que eu estou tão raivosa? Por que eu estou com tanto medo? Por que eu estou com tanto ódio? E a partir dali vai trabalhando. Não pode fazer de conta que não tem e não trabalhar, porque senão a gente vai continuar. Às vezes a gente apresenta um comportamento simpático, alegre, mas tem que tomar cuidado. Pode estar mascarando só. Então antes eu chegava na casa espírita falando alto, gritando. Hoje eu chego, falo baixinho, né? Nossa, agora eu sou um espírito evoluído. Cuidado! Às vezes a gente está mascarando. Tem que sentir como que nós estamos por dentro. É com a gente mesmo, não é com o outro. Então, cada situação, na família, no trabalho, no trânsito de Guaxupé. Gente, sai de casa fazendo uma prece. A hora que apertar o botão eletrônico, o portão abrir, fala, graças a Deus. Tá tudo bem, cheguei bem. Mas tem que estar assim, o tempo todo em oração e vigilância. Porque a gente está sendo responsável, não só por nós, mas em várias situações. Então, uma pessoa que me olha de cara feia, eu vou olhar para ela de cara feia. Uma pessoa que me dá uma resposta agressiva, eu vou devolver de forma agressiva. Então, o Espiritismo nos ensina isso, né? A religiosidade, ela não é para estar dentro da casa religiosa, ela é para estar em todos os lugares que a gente tiver. Né? Emmanuel fala isso no livro Caminho, Verdade e Vida. Não existe linha divisória entre o templo e a oficina. Em todo lugar onde estivermos, nós devemos viver esse evangelho. Né? Quando Jesus fala de oferecer a outra face, é isso. Então uma pessoa fez assim, um urso querendo acordar, né? Um tigre querendo... E aí a gente vai rosnar para ele também? Oferecer outra face. Então, trazendo isso em outras palavras, não é reagir, nós somos muito reativos.
é agir, fazer de uma forma diferente se for uma situação desagradável. Fazer de uma forma bacana, se realmente, né? Mas isso aí é fácil, isso aí é o que a gente normalmente faz mesmo. E aqui ainda ele complementa nesse finalzinho. Então, sem invejar, né, a posição dos outros. E também nos diz que quando a gente se resigna, a gente tem mais saúde, tanto do corpo quanto da alma. Enquanto que a inveja, o ciúme, a ambição, é como se nós nos entregássemos de maneira voluntária a uma tortura, que vai aumentando as nossas misérias, as nossas angústias, nessa existência, né? Que não é só essa existência, mas é a mais importante. E atualmente é a nossa melhor versão. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Nós estamos na nossa versão, ou seja, a gente já fez muita coisa errada, já viemos, né, tropeçando bastante, e agora então a gente tem que aproveitar todos os momentos, né? Para nos melhorar e para corrigir um pouquinho. Então, só para comprovar essa nossa afirmação, dizendo, Kardec continua nos dizendo assim, então essas palavras de Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, podem ser traduzidas da seguinte forma: a gente deve ser considerado feliz por sofrer, porque as nossas dores neste mundo são as dívidas de nossas faltas passadas. E essas dores, suportadas de maneira paciente na Terra, nos poupam séculos na vida futura. Então, nós devemos estar felizes por Deus ter reduzido as nossas dívidas, permitindo que nós a quitássemos no presente, e aí nos desse uma tranquilidade para o futuro. Não é simplesmente uma continha, eu devo e pago. Não, é à medida que eu vou passando por aquilo, eu vou me melhorando, eu vou me modificando, eu vou deixando as ilusões do mundo e vou realmente fazendo um investimento no que é importante, né? Que é na nossa parte espiritual. E aí então vai trazer essa colocação aqui. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma. Aqui não tem 1 milhão e 10 mil, não. Eu fiz isso para a gente entender mais fácil, viu? A quem o credor dissesse: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, darei quitação do resto e ficarás livre. Senão, vou perseguir-te até que pagues o último centavo. O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a 100ª parte da mesma? Em vez de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? Então, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, nós estamos agradecendo ou nós estamos reclamando? Se a gente reclama, a gente não muda de fase. Quem gosta de jogar e sabe o que significa isso, mudar de fase. É como se a gente fosse fazer aquela lição de novo. Enquanto você não aprende aquela lição, você faz a lição de novo. Então, toda vez que a gente se revolta, continua desenvolvendo esses sentimentos que foram colocados aqui, de inveja, de ciúme, de revolta, a gente tem que passar de novo por aquela situação. Por quê? Porque a gente não aprendeu. Só quando a gente aprender que a gente vai fazer outro aprendizado. Aí, a partir dali, então o livro Céu e Inferno nos diz que o tanto de imperfeições que a gente tem é o tanto de sofrimento que nós temos. Ou seja, se eu tiver 10 imperfeições, eu vou ter 10 sofrimentos. Se eu tiver 1000 imperfeições, quantos sofrimentos eu vou ter? 1000. Depende de nós. Então, ir trabalhando as nossas imperfeições, né? Pegar firme naquelas imperfeições. Então, quando a gente reclama, queixa, laburia, fica um sofrimento muito grande por aquilo. Até a gente faz as coisas, mas como que a gente faz? Então, enquanto não estiver fazendo, como a gente diz, né, de coração, com boa vontade, não adianta, porque o movimento não é para fora,
Eu posso dar 1000 cestas básicas, mas depende. O que me move? Para que eu estou dando? Para ganhar o reino dos céus? Para aparecer? A gente faz muita coisa para aparecer. Se não fizesse, Kardec não teria colocado lá que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a direita. Porque se tem essa orientação, é porque a gente dá, inclusive na própria mensagem mostra isso, né? Que a gente faz de conta que está escondendo a mão, mas dá um jeitinho de deixar uma pontinha aparecendo para... Percebe? Isso é orgulho. Então, o nosso orgulho, o nosso egoísmo ainda são muito fortes em nós. Para a gente mudar esses hábitos, a gente precisa fazer um esforço maior, precisa ter mais vontade. Essas palavras que eu estou usando não são aleatórias. Tem um livro que chama Pensamento e Vida, que é como se fosse tudo organizado num organograma, igual uma empresa. Então tem os departamentos aqui: imaginação, inteligência, memória. Todos os departamentos estão subordinados lá em cima. Sabe qual departamento? Vontade. O livro é Pensamento e Vida, do Emmanuel Chico. Se alguém interessado, dá uma olhada. Então, é a nossa vontade que vai coordenar tudo que nos acontece. Ah, mas se eu tiver uma vontade fraca? Pois é, vai ficar sofrendo, repetindo, vai demorar mais. Não tem problema. Plantação livre, colheita obrigatória. Se a gente se esforça um pouco mais, nos 10.000, a gente vai sair do 1 milhão, né? E aí eu quero ainda retomar esse outro trechinho que vai mostrar essa parte de novo, ele repete para nós. Vou localizar aqui bem essa parte mesmo de dever. Quando a gente procura quitar a dívida de um lado, mas de outro a gente se endivida, nunca nos tornaremos livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição, necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nessa vida, será na outra. Entre essas faltas, olha, em primeiro lugar, nós devemos colocar a falta de submissão à vontade de Deus. Aqui vem então o tópico, motivos de resignação. Por que eu tenho que me resignar? Se eu entendi Deus, se eu entendi que eu sou responsável pelas coisas que eu fiz, se eu não encontro explicação nessa encarnação, ela está em encarnações anteriores, porque Deus é justo, mas ele não é aquele justo que pune, que cobra, que é inflexível. Ele é o justo amoroso, que em vez de pagarmos 1 milhão, vamos pagar 10.000. Então, à medida que a gente vai entendendo isso, a gente se resigna. Mas quando a gente reclama, então fala isso, ó, se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação, como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Foi nesse trechinho que a minha amiga, a pessoa com quem eu conversava, ficou preocupada, porque ela levou só para o lado material, né? Ah, é por isso que eu não consigo, eu em vez de pagar aquela dívida, eu faço outra dívida, e ela ficou presa nas questões materiais, né? Então, Kardec ainda nos diz que a gente precisa sempre recomeçar, exatamente como se há um credor que nos atormenta, enquanto pagamos as contas, vamos pedindo novos empréstimos. Então, é natural que a gente acerte um pouco, que a gente erre um pouco, porque é um processo. Quando a gente errar, a gente se perdoa e continua caminhando. Porque se a gente ficar paralisado no sentimento de culpa, de embotamento, não dou conta mesmo, não vou fazer mais, aí que a gente desperdiça o nosso tempo, né? Então, Joana de Ângeles tem uma frase, eu não me culpo nem me desculpo, eu me descubro. Percebe? Então não é ficar se desculpando para ficar fazendo a mesma coisa,
Também não é ficar se culpando e ficar sofrendo aquele sofrimento, né, naquele desespero, mas é se auto-amar, auto-perdoar, mas continuar agindo de uma maneira que usa a vontade de forma assim, mais dedicada, né? O homem pode abrandar ou diminuir o amargor de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. E aí então ficamos nessa pergunta, né? Como nós estamos encarando a nossa vida? Se a gente ficar focado só em nós mesmos, eu sou o centro do universo e tudo que me contraria eu sofro, vai ficar muito difícil. Mas à medida que a gente vai percebendo que essa vida relacional com todas as pessoas são oportunidades da gente aprender a conviver melhor. É como se nós fôssemos pedrinhas brutas que vamos nos lapidando à medida que a gente vai convivendo, né? Então a gente tem que estar todo dia começando com mais coragem, com mais fé, com mais esperança, com mais alegria, não desistir de nós, não desistir do outro e não desistir da vida, né? Porque muitos desistem da vida. E não precisa ser só um suicídio direto, que é uma grande tolice, um grande engano, né? A maior dívida que a gente comete na própria encarnação. Mas há vários outros tipos de fuga da vida, né? A gente foge, às vezes pela bebida, pela comida, infelizmente pelas drogas, por um sono exagerado. Então a gente tem que pensar isso também, né? Como que a gente está utilizando o nosso tempo? Porque muitas vezes a gente está fugindo também, né, de encarar as nossas... Por exemplo, a gente que gosta de fazer o bem, fazer caridade, tudo mais, a gente gosta de fazer no horário que a gente está disponível. Vocês já perceberam isso? Então eu vou entregar sexta, tal dia, tal horário. Mas se eu estiver lá no meu descansinho depois do horário do almoço e bater na minha porta uma pessoa para conversar comigo, ou para pedir alguma coisa, ou para desabafar e tudo mais, mas agora, bem agora que eu deitei, né, que eu tô, será que eu vou atender? Será que eu vou atender de boa vontade? Perceberam qual que é o esforço? Então, quando a gente sai do nosso próprio interesse e vamos fazendo esse movimento, né, de conviver melhor, de ouvir melhor, de atender as necessidades do outro, não na hora que a gente quer, mas na hora que o outro precisa, a gente está no bom caminho, né? Essa é a proposta. Eu trouxe uma mensagenzinha aqui, para a gente fechar, que chama escória. Todo mundo conhece escória? Quando a gente passa perto de uma casa que está sendo construída, eles colocam aquele tanto de escória para poder apoiar a laje. A escória, então, é essa sustentação, né? É algo que serve para sustentar. Olha aqui que Emmanuel nos fala para nós. Foi tirado de um livro que chama Espera Servindo. Eu vou ler tudo, que é pequenininho, e depois em seguida eu comento. Escória. A paciência é a escória da paz em todas as crises e provações quais te vejas. Trocada por reclamação e cólera, descontentamento e intolerância. Será sempre deixar a pequena dificuldade em que te encontras para cair na pior. Vamos meditar um pouquinho aqui. Nós gostamos muito de trabalhar isso então, né? Reclamação, cólera pode ser raiva, pode ser ódio, pode ser um nível aqui de intensidade. Descontentamento, intolerância. Então toda vez que a gente é intolerante, que a gente fica descontente com alguma situação, a gente está perdendo a paciência. E a paciência sustenta, é a escória da paz. Quem que não quer ter paz? Se eu falar que paz é a mesma coisa que felicidade, está perfeito. Então, o que me traz paz? Não é, Jesus já falou isso, né? Não é a paz que o mundo te dá. A paz dele é outra, é o dever cumprido. Na hora, pode ser até que a gente não faça com tanta boa vontade, mas se a gente se esforça e vai fazendo, a próxima vez a gente faz com mais boa vontade. Então, esperar também a gente ficar perfeito para trabalhar, não é assim que funciona, porque é o trabalho que nos aperfeiçoa. Se a gente tiver disciplina, for fazendo esse movimento, a gente se melhora.
Então, em qualquer crise, em qualquer provação que nós nos vejamos, vamos trabalhar com a paciência. Paciência é a ciência da paz, né? E a partir daqui, então, a paciência sustenta a nossa paz, que é essa paz que Jesus falou, né? Ele não veio trazer essa paz de gozar os prazeres, de não ter preocupação nenhuma financeira, feito de estar tudo de acordo com o que a gente quer, porque isso não nos faz progredir, isso não nos faz evoluir, né? Então a paz é esse trabalho incessante de cumprir os nossos deveres da melhor forma possível, assim como a liberdade, né? A gente quer ser livre, cumpra o dever, porque a pessoa mais livre que existe é aquela que cumpre o dever. É fazer o que precisa ser feito, não é fazer o que eu quero fazer. Porque quando a gente quer fazer as coisas do jeito que a gente quer, a gente na verdade é prisioneiro daquela situação. Prisioneiro do vício, prisioneiro da fofoca, prisioneiro da vaidade. Então, para a gente ser livre, é fazer o que precisa. É um processo. Eu desejo que tenha ficado uma mensagem de otimismo positiva, que nós saímos daqui fortalecidos, para todos os dias a gente procurar sermos mais resignados, mas não de uma forma artificial, mas sim verdadeira, trabalhando o nosso íntimo, que é para isso que nós somos chamados, né? E Jesus conta conosco para darmos o nosso testemunho nesse momento de transição planetária, em que passamos por tantas crises, né? Não é crise econômica, não é crise política, não é crise de valores. E agora está na hora da gente então contribuir com melhores pensamentos, melhores sentimentos, melhores palavras, para vibrarmos em outra sintonia e não da crise, porque isso a gente só atrapalha. A gente cria psicosfera, vibrações que alimentam a espiritualidade que não quer o progresso, e incentivam mais guerras, mais medos, mais inseguranças. Então, entender sempre que Jesus está no comando. O barco não está à deriva. Nós estamos no barco, estamos no meio da tempestade, mas Jesus é o timoneiro. Jesus nos abençoe. Eu que agradeço. Obrigado, meu.